No meio das planícies secas e rachadas, os cães selvagens estão exaustos após a derrota. Mas seus instintos nunca desistiram. Em um lugar onde a morte espreita a cada passo, eles terão força suficiente para se levantar e sobreviver mais um dia? Botsuana selvagem. Cães selvagens sobrevivem após uma batalha feroz. No meio do delta do Okavango em chamas, o vento seco sopra através dos talos quebrados de grama amarela. Sob o sol escaldante de Botsuana, a vida frágil ainda se agarra a cada centímetro de terra. Em um lugar onde sangue e poeira se misturam, há apenas uma lei: o mais forte não é o mais brutal, mas aquele que sabe se unir para sobreviver. Após um confronto sangrento com o leopardo, os cães selvagens africanos recuam em silêncio. Eles carregam consigo o cheiro dos caídos e as feridas de sua espécie. A vitória não é doce, apenas a respiração é profunda devido à fome prolongada. O chão está rachado, a água secou. Nesta época do ano, todas as criaturas se tornam agressivas, e os cães entendem que somente a disciplina pode mantê-los longe do limite entre a vida e a morte. Eles se movem como um fluxo unificado, cada passo é regular, com as orelhas em pé, ouvindo cada movimento ao redor da pastagem. Nenhum latido, nenhum caos. Cada indivíduo conhece seu lugar, o líder, o sitiante, a retaguarda. O silêncio não é medo, mas a linguagem ancestral de uma espécie que aprendeu a coexistir ao longo de milhares de anos de evolução. À distância, um gnu solitário se separa da manada. Seu corpo é alto e forte, mas suas pernas mostram sinais de fadiga. Uma oportunidade rara em uma longa fome. Grande presa, grande risco de predação. Os cães abaixam cuidadosamente seus corpos, espalhando-se em um arco. Os olhos do líder brilham, o sinal para iniciar a caçada.
Eles avançam como o vento, simultaneamente virando suas pontas afiadas em direção à presa. O gnu rugiu, virando o corpo, com os chifres abaixados, pronto para revidar. A primeira refeição depois de muitos dias de fome. Eles comeram juntos. Cada um teve sua vez. Até os filhotes tiveram sua parte. Essa era a ordem e a verdadeira força da matilha. Quando suas barrigas estavam cheias, a matilha se separava. Entre as raízes das árvores, a fêmea prenhe deixava a matilha, em busca de outras terras. No mundo dos cães selvagens, dar à luz é uma jornada solitária, mas sagrada, com o instinto guiando cada passo, desde cavar uma toca até esconder seu cheiro para evitar predadores. Cerca de 70 dias após a concepção, a matilha silenciou nas horas de espera. Então, no silêncio da noite, um leve som de respiração ecoou no subsolo. Os filhotes nasceram, pequenos e quase indefesos. Durante as primeiras semanas, eles mal saíam da toca. Seus olhos só se abriam depois de 2 semanas. A mãe raramente saía, vivendo das presas trazidas pelos outros membros. Na matilha de cães selvagens africanos, cada indivíduo contribuía para a criação da nova geração. Os machos trazem comida à distância, regurgitando-a para a mãe e os filhotes comerem. Os outros filhotes ficam de guarda, alertas para o perigo. É esse vínculo que os torna um dos sistemas sociais mais unidos da natureza. Ao completarem 1 mês de idade, os filhotes começam a rastejar para fora de suas tocas, cambaleando com suas pernas fracas. Aprendem a brincar, a perseguir uns aos outros em volta das raízes das árvores, suas primeiras lições de reflexos, velocidade e organização da matilha. A nova vida insufla uma energia diferente na matilha, pacífica, brilhante e esperançosa.
No entanto, em Botsuana, a paz nunca dura muito. A estação seca se aproxima. A umidade do ar está se esgotando, as últimas poças de lama estão prestes a desaparecer. À medida que a última umidade do ar se dissipa gradualmente, o delta do Okavango começa a mudar de cor. As poças de lama estão rachadas, o solo está seco como pedra. Mais abaixo, onde a água restante flui, a vida ainda tenta se agarrar. E lá, outra está esperando. A água, a única esperança da estação seca, é o lugar mais perigoso. Sob a superfície calma e escura da água, algo mais antigo que cães se esconde, uma criatura que existe desde que a estepe era coberta por névoa pré-histórica. O crocodilo do Nilo, o caçador de emboscadas mais paciente do planeta. Eles não perseguem, não fazem barulho. Cada mordida é uma morte que surge das profundezas da água. O corpo tem mais de 4 metros de comprimento, pesa quase meia tonelada e está perfeitamente escondido na água marrom e turva da planície. A pele grossa e áspera, como uma armadura pré-histórica, reflete a luz do sol em escamas frias de aço. Os olhos amarelos brilhantes flutuam acima da água, imóveis por horas, mas por trás desse silêncio esconde-se uma máquina de caça com precisão implacável. Os dentes são suficientes para esmagar ossos grandes ou cascos de tartaruga com uma única mordida. Centenas de dentes cônicos crescem em 2 fileiras grossas, constantemente substituídas ao longo da vida, garantindo que esta arma nunca fique cega. Nenhuma criatura consegue escapar dessa pressão terrível. Mas o crocodilo é mais do que apenas uma máquina de matar. É um símbolo de paciência e equilíbrio no ecossistema. Os cães selvagens nunca recuaram diante de nenhum predador terrestre. Mas a água é um território desconhecido. A sede os faz correr riscos. No calor de quase 40 graus, a água é a única coisa mais importante que a comida. Um por um, eles descem até a margem do rio, bebendo água às pressas para descansar. Eles não percebem o perigo que se aproxima. Naquele momento, a água explodiu. Rugidos misturados a latidos ecoaram.
Espuma, lama e poeira voaram no ar. Com uma única mordida, o cão foi puxado para as profundezas da água, restando apenas círculos que se espalhavam. Toda a matilha ficou imóvel, sem latir, sem correr. O líder recuou, com os olhos pesados. Eles entenderam que aquela água não lhes pertencia. Em Botsuana, a vida sempre tem um preço. Debaixo da água turva, o crocodilo retornou lentamente ao leito do rio. Não sabia o nome do morto, nem se importava. Neste mundo, quem estivesse com sede, quem estivesse fraco, quem estivesse um passo atrás se tornaria refeição para alguém. No chão seco e rachado, à medida que o pânico se dissipava, a matilha de cães selvagens partiu em silêncio. O sol da tarde se pôs, arrastando as sombras pela grama queimada. A vida mais uma vez se recolheu a um estado de espera. Apenas o cheiro de sangue pairava na beira da água, espalhando-se no vento quente. Mais adiante, entre os juncos baixos, surgiu outra figura. Pequena, caminhando com leveza. Mas com um olhar aguçado e calculista. Chacal, o chacal da savana, que sempre soube tirar vantagem dos erros alheios. Não tão forte quanto um leão, nem tão ágil quanto um leopardo, Chacal sobreviveu graças à inteligência. Cada movimento seu era um ato de equilíbrio entre perigo e oportunidade. Suas grandes orelhas se aguçavam, captando cada som, enquanto seu nariz úmido e sensível rastreava o cheiro daqueles que acabavam de partir. No mundo dos chacals, o último a chegar não era o mais fraco, mas o mais sábio. Ele avançou lentamente até a beira do rio, onde o cão selvagem havia afundado. O cheiro ainda era forte no vento, e ali, talvez, estivesse a recompensa para alguém ousado o suficiente. Mas Chacal não tinha pressa. Parou, levantou a cabeça e olhou para a superfície espelhada da água. Seus olhos amarelos refletiam os seus e seu medo instintivo. Lá embaixo, a sombra da morte ainda pairava. Chacal deu alguns passos para trás e depois se virou. Sabia que o rio sempre reservava a sua parte.
Mas mais longe, onde as manadas de antílopes se moviam pela savana seca, outro alimento o aguardava. O amanhecer tinge o delta do Okavango de um amarelo dourado. O orvalho permanece na grama e os primeiros insetos do dia se misturam ao canto dos pássaros que ecoa pela estepe. Na penumbra, o chacal já acordou há muito tempo. Com as orelhas eretas, as narinas úmidas tremendo, ele ouve e cheira tudo. Hoje, não há mais carcaças para catar. Hoje, ele precisa caçar de verdade. À frente, entre a grama, um bando de galinhas de Angola forrageia. Sua plumagem azul acinzentada brilha com o branco, suas cabeças estão nuas, suas cristas são pequenas como coroas. Elas se movem em grande número, agitadas e barulhentas, alheias ao perigo. Para o chacal, esta é a refeição perfeita e compacta, cheia de energia, de baixo risco. Ele se abaixa até a grama, balançando a cauda suavemente para manter o equilíbrio. Cada músculo está tenso como uma corda de arco prestes a arrebentar. Chacal não tinha velocidade, mas compensava com cálculo. Sabia esperar, observar e escolher o momento certo. No bando, bastava uma ave para que tudo começasse. A galinha de Angola estava ocupada alisando as asas, algumas batidas mais lentas. Esse era o sinal. Chacal se aproximava passo a passo, em absoluto silêncio. O vento soprava favorável, a grama alta cobria metade do seu corpo. A distância era agora de apenas alguns metros. Um suspiro. Um salto. O chacal saiu correndo. Chacal parou, parado no meio da grama aberta. Não estava com raiva. Não estava decepcionado. Apenas observando em silêncio a direção em que o bando voou. Neste mundo, o fracasso não é o fim, é apenas parte do ritmo de sobrevivência. Em Botsuana, a sabedoria às vezes é mais valiosa do que a força.
E em uma terra onde a vida é medida pela respiração, o menor caçador, o chacal, ainda afirma silenciosamente sua posição, com paciência e sabedoria ancestral. O sol já nasceu alto, a luz branca e intensa do sol se derramando sobre a pastagem como fogo. Todas as criaturas se refugiam na sombra. O chacal também se deita sob uma acácia seca, ouvindo o farfalhar do vento. No calor sufocante do meio-dia, a fome retorna, latente e persistente. Desta vez, o chacal não caça sozinho, o casal está junto há muitos anos, criando seus filhotes e protegendo seu território. À beira do pasto, surge uma nova oportunidade. Um pequeno antílope, parado na vegetação rasteira. Sua mãe havia saído em busca de água. Uma mordida rápida, indolor, sem gritos. Ao longe, o sol se põe gradualmente, cobrindo as pastagens com uma cor vermelha. Tudo parece estranhamente pacífico. A matilha de cães selvagens, depois de tantas perdas, continua sua jornada, em constante movimento, em constante busca. Cada um de seus passos é um testemunho da força da solidariedade, do espírito que nunca desiste diante da adversidade. O crocodilo ainda desempenha pacientemente seu papel, garantindo que nenhuma vida seja desperdiçada no círculo ecológico. E o chacal é o delicado equilíbrio da natureza. Ele limpa os restos de vida, impedindo que as planícies se encham com o cheiro da morte. Cada espécie neste mundo, grande ou pequena, feroz ou fraca, ocupa seu próprio lugar, elos inseparáveis na música infinita da vida. Ninguém é insignificante. Nenhuma vitória é eterna. E você? Se você estivesse no meio desta terra, onde a sobrevivência é medida por cada respiração, qual espécie você escolheria se tornar? Compartilhe sua opinião na seção de comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para continuar explorando outras histórias espetaculares de sobrevivência conosco.
Serengeti, no campo de batalha da vida e da morte. O amanhecer está surgindo sobre o Serengeti. A primeira luz se esgueira pelo horizonte, cobrindo as pastagens com uma camada suave e nebulosa de ouro pálido. Todo o espaço parece pausar em um momento eterno, de uma beleza de tirar o fôlego. Uma serenidade tão profunda que nos faz esquecer que aqui a vida sempre traz perigos. Mas no Serengeti, a paz é apenas uma casca frágil. Sob a brisa suave que sopra pela grama na altura do peito, alguns movimentos fracos começam a aparecer. Figuras escuras se movem lentamente, curvadas, pescoços baixos, orelhas eretas. Não precisa rugir. Não precisa correr. Apenas se movendo silenciosamente pela grama como fantasmas. Essa é a hiena malhada. Elas não esperam a noite para caçar. Não precisam da velocidade de um leopardo, não possuem a força de um leão. São a personificação da paciência, da estratégia e da determinação fria e implacável. Os olhos das hienas brilham dourados ao sol da manhã, não por causa da luz, mas porque sentiram o cheiro de carne. O cheiro de esterco, terra e o mais assustador, o sangue velho, tudo rodopiando ao vento, guiando o caminho. Ao longe, uma manada de antílopes do Senegal move-se lentamente por uma abertura entre dois arbustos de acácia. Sua pelagem marrom avermelhada brilha ao sol da manhã. Suas orelhas giram como antenas vivas, vasculhando o mundo ao seu redor em busca de sinais. Mas não há sinal de que estejam sendo seguidas. Na grama alta, um movimento suave corta o ar. Nenhuma sombra, nenhum som, apenas olhar, dourado, profundo, firme. Um filhote se perde na beira do rebanho, e isso basta. O vento era favorável. O momento era propício. Sem alarme. Sem silvos. As hienas se moveram como uma onda. Um cerco rápido, um ataque decisivo, e a caçada terminou antes que o sol nascesse acima das árvores. Sem rugido. Sem regozijo. Apenas o som de carne se rasgando, ossos estalando e olhos constantemente examinando a área. Sempre alertas para outro predador. Era o prêmio. Mas mantê-lo era a verdadeira vitória. O chão sob eles estava rachado como couro queimado.
O cheiro pungente de poeira e esterco seco pairava no ar. As chuvas ainda não haviam chegado. E as pastagens morriam em silêncio. Alguns dias depois, a comida havia acabado. Não havia mais carniça. Nem sangue fresco. O vento carregava apenas gritos roucos e olhos perdidos. A matilha agora estava dispersa, quebrada, desconfiada e perigosa uns para os outros. A fome não era mais um sentimento. Tornou-se um estado, uma parte do olhar, da respiração, da claudicação que não conseguia mais esconder a decadência da confiança. Cabeças que antes estavam abaixadas começaram a se levantar, a se examinar. A linha entre parentes e rivais se turvou. Sem aviso. Sem sibilos. Sem ritual hierárquico. Eles avançaram um contra o outro. A primeira mordida arrancou o pelo do pescoço. O sangue jorrou, um uivo ressoou. Um foi mordido, não correu, mordeu de volta o focinho do oponente. A luta, não por honra, mas pela vida. Os outros não pararam. Eles se juntaram. Não havia mais uma matilha, apenas um instinto de sobrevivência. Penas foram arrancadas da pele. Carne foi dilacerada. Um caiu, com a barriga aberta, os intestinos se espalhando pelo chão. Mas mesmo em seus estertores de morte, ainda mordeu a perna daquele que o havia humilhado, uma mordida final, não por vingança, mas por fome. A matilha, outrora forjada em sangue, disciplina e cooperação, estava agora despedaçada. As antigas regras haviam desaparecido. Tudo o que restava eram ossos, dentes e um instinto puro e puro clamando por sobrevivência. Enquanto o sol se punha atrás do horizonte vermelho-aço, restavam apenas corpos destroçados. Os poucos sobreviventes se arrastavam para a escuridão, com as bocas ainda manchadas com o sangue de sua própria espécie. E no Serengeti, onde cada amanhecer começa com uma sentença da natureza, isso era tudo o que era necessário. No meio das pastagens escaldantes do Serengeti, o sol queimava o ar com uma luz branca e intensa, fazendo o solo explodir em ondas de calor. O vento estava parado, nenhum galho de acácia se movia e nada conseguia bloquear o calor de cima. No entanto, na beira da única árvore à vista, uma figura surgiu. Sem pressa, sem se esconder. Era uma leoa adulta, membro principal de uma alcateia local que dominava aquelas terras. Sua pelagem era de um dourado pálido, combinando perfeitamente com a grama queimada, permitindo que ela desaparecesse completamente quando necessário. Seu corpo era longo e poderoso, seus ombros e quadris eram densamente musculosos e seus tendões se destacavam claramente sob a pele bronzeada. Ao contrário dos leões machos, que tinham jubas, as leoas eram construídas para velocidade, agilidade e organização, e eram as principais máquinas de caça da alcateia.
Uma leoa adulta pode pesar entre 120 e 180 kg e viver de 10 a 14 anos na natureza. Mas longevidade não garante poder. Seu status social está vinculado ao seu papel na alcateia. As leoas não são apenas caçadoras. Elas são o coração da estrutura social e criam filhotes. Ensinam habilidades de sobrevivência e transmitem memórias territoriais para a próxima geração. Uma alcateia de leões é um dos poucos grandes felinos que vivem em grupos. Geralmente compostos por 2 a 3 machos, 6 a 12 fêmeas e filhotes. Cada leoa na alcateia é relacionada por laços de sangue, sendo irmãs, mães, tias e sobrinhas, criando um sistema cooperativo próximo, especialmente no cuidado com os filhotes e na caça em grupo. A época de reprodução não é fixa. Quando uma leoa entra no cio, que geralmente dura de 4 a 8 dias, ela procura ativamente os machos da alcateia. Ao contrário da ferocidade da caça, o acasalamento em leões ocorre com uma frequência muito alta. Um casal pode acasalar até 40 vezes por dia. As sessões de acasalamento são curtas, às vezes de apenas algumas dezenas de segundos, mas contínuas, para garantir a concepção e impedir que o macho saia para acasalar com outra fêmea. Após o acasalamento bem-sucedido, o período de gestação dura cerca de 110 dias. Quando está perto de dar à luz, a leoa deixa o bando e encontra um local isolado nos arbustos ou rochas para dar à luz. Normalmente, nascem de 1 a 4 filhotes, pesando cerca de 1 a 2 kg, com pelagem manchada semelhante à do leopardo, que desaparece gradualmente à medida que crescem. Durante as primeiras semanas, os filhotes são completamente dependentes da mãe. Não conseguem andar e não podem comer nada além de leite. Durante esse período, a leoa esconde seus filhotes do bando para evitar ser comida, mesmo pelos machos do bando ou por outros predadores, como hienas e leopardos. Sob o sol do meio-dia do Serengeti, o bando de leões ainda não partiu. A temperatura continuou a subir, mas as sombras dos predadores avançavam silenciosamente sobre a grama queimada. Na vanguarda do grupo, uma leoa adulta caminhava alguns passos à frente, caminhando graciosamente, com o olhar fixo na distância, onde uma manada de gnus se reunirá na grama baixa. Não se tratava de uma fêmea que acabará de dar à luz, nem de alguém que carregava o fardo da maternidade, mas de uma verdadeira caçadora. Sua barriga era esguia, sua pelagem uniformemente bronzeada, sem sinais de amamentação ou cio. Em vez disso, havia a calma de alguém acostumada à distância, ao vento, à espera e à determinação.
Seu olhar experiente revelava a experiência de muitas estações secas, muitas caçadas perdidas e até mesmo sangrentas disputas territoriais. O vento da tarde estava parado, como se estivesse prendendo a respiração. Na vasta planície, o chão estava escuro de calor, as bordas da grama seca se curvavam como se estivessem torradas, e até mesmo o som dos insetos se esvaía, dando lugar ao tipo de silêncio denso que precede um golpe fatal. Na grama amarela e escaldante, nada permanecia parado. Um grupo de leoas agachava-se, movendo-se rente ao chão. Sem pressa, sem sinais. Cada passo era uma medida precisa de distância, direção do vento, movimento da presa. No centro, a leoa mais velha liderava o caminho. Não necessariamente a mais forte, mas a mais experiente, com julgamento superior. Seus olhos se fixaram em um único indivíduo na manada de gnus espalhados pela borda da depressão. Um macho jovem, com passo descompassado, a uma distância alarmante da manada. Os campos pareciam adormecidos. Mas a caça havia começado. Era um gnu adulto, mas ainda jovem. Com um andar desajeitado, a cabeça erguida mais alto do que os mais experientes, sem manter uma distância uniforme da manada. Talvez esta fosse sua primeira temporada de migração, ele ainda não havia absorvido a disciplina da manada. Não sabia que o espaço entre ele e a manada era uma sentença de morte iminente. Os gnus não são lentos, pelo contrário. Correm muito rápido, podem atingir 80 km por hora. Mas velocidade não é tudo. Reflexos, atenção e compreensão do terreno são os fatores decisivos. E isso, o jovem gnu não tinha. Da grama baixa, o bando de leoas se dividiu em várias direções. Uma se manteve na frente. Uma circulou pela esquerda. Uma se esgueirou para trás. O plano estava traçado. Tudo aconteceu em silêncio absoluto, apenas o som de passos pisando na grama seca era como as notas baixas e silenciosas de uma sinfonia mortal. O gnu de repente percebeu que algo estava errado. Orelhas em pé, narinas se contraíram. Virou a cabeça e... Naquele momento, a leoa à sua frente avançou como uma sombra dourada. A poeira subindo como uma onda. O antílope reagiu instintivamente, virando-se e correndo. Mas só conseguiu correr na direção que os outros dois esperavam. Não havia escapatória. Um ataque preciso da esquerda fez o antílope cair no chão. Suas pernas se debatiam descontroladamente. Seus chifres se contraíam, mas suas garras já estavam cravadas em seu pescoço. O segundo leão apertou seu peito, prendendo as patas traseiras. E então, a mordida fatídica. Presas cravaram-se em sua garganta. Nenhum sangue jorrou, apenas um leve som de engasgo, seguido de silêncio. A poeira não havia baixado. A grama ainda não havia crescido. A manada de antílopes ao longe ainda corria, mas ninguém virou a cabeça.
O instinto lhes dizia: e se você correr, você vive. As leoas estavam ao redor da carcaça. Sem rugidos. Sem luta. Suas cabeças se curvaram, não em respeito, mas na certeza de que a refeição era a recompensa pela coordenação perfeita. E sob o sol escaldante do Serengeti, onde não há espaço para ingenuidade, cada momento era um teste inesperado. Aqueles que passavam, sobreviviam. Aqueles que não estavam prontos, tornavam-se parte de uma cadeia de vida estendida por garras e dentes. O sol do meio-dia ainda batia nas pastagens do Serengeti como uma cortina de fogo inabalável. A grama seca balançava suavemente ao vento, mas não conseguia aliviar a tensão que acabará de diminuir após a caçada. Ao longe, os gnus continuavam a se mover. Sem um momento de pausa, sem olhar para trás. A morte de um indivíduo era aceita, superada, como se nunca tivesse acontecido. Porque ali, a vida não parava para lamentar. No chão ainda manchado de sangue, os leões haviam começado sua refeição. Não havia rugidos, nem luta. Eles comeram em silêncio, uma ordem formada pelo instinto e um papel estabelecido ao longo dos anos. Não foi crueldade, nem vitória. Foi apenas mais um elo no círculo fechado da natureza. Quando a refeição terminou, os leões se levantaram, sacudiram a poeira dos ombros e silenciosamente partiram sob o sol escaldante. Não olharam para trás. Não havia necessidade de olhar para trás. Pois o ciclo continuaria, com ou sem eles. Mas hoje, eles sobreviveram. Eles perpetuaram sua espécie. Eles mantiveram seu lugar na complexa e implacável teia da natureza. E quando o sol começou a se pôr no oeste, suas sombras se alongaram sobre as pastagens, não apenas como figuras de predadores, mas como símbolos vivos de força, coordenação e ordem ancestrais, tão antigas quanto a savana rugiu e as pegadas dos dinossauros ainda não foram apagadas.